Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Eu não posso comer. Essa é a essência da coisa toda. Eu não posso comer. Acho que, para quem não cresceu como eu cresci, isso deve parecer absurdo. Grande parte da vida das pessoas gira em torno da comida. Café da manhã, almoço, janta. É um ritual social, quase um contrato. Sem isso, a gente perde um dos pilares do que é ser humano. Mas eu não posso comer. Eu não posso fazer parte disso. É complicado. Eu cresci com minha mãe, que era mãe solo e trabalhava em emprego de salário baixo. Como ela conseguiu manter uma criança doente viva durante tudo aquilo, ainda é um mistério para mim. E não estou falando de doente, tipo pegar resfriado ou infecção de ouvido. Eu estou falando doente de verdade. Desde que me lembro, eu nunca consegui comer comida sólida. Alguns médicos chamaram de acalasia inoperável, mas minha mãe dizia que era garganta de rei. Igual aos reis e rainhas das antigas, ela dizia. Gente que ficava tão acostumada a ter empregados servindo que parava de comer por conta própria. Era a forma dela transformar minha condição em algo que parecesse especial, e não uma maldição. O problema principal é que eu não consigo engolir. Então, em vez disso, a comida tinha que ser toda batida no liquidificador e enfiada goela abaixo, com um tubo plástico grosso. Eu nunca consegui sentir muito gosto das coisas. E para quem olha de fora, toda essa cena parece desconfortável. Por isso, sempre fui muito reservado quanto a isso. Eu consigo até sentir o gosto e mastigar, mas um sabor bom nunca vale o risco de morrer engasgado. Eu consigo beber, mas dá trabalho. Se a bebida estiver quente ou gelada demais, minha garganta simplesmente trava. Se for muito doce, muito salgada ou muito apimentada, mesma coisa. E como eu não consigo engolir, eu só inclinava a cabeça para trás e deixava o líquido escorrer. Suco de maçã bem suave era um agrado que eu me permitia de vez em quando, mas geralmente eu ficava na água da torneira mesmo. Nada gaseificado, nada que fizesse os músculos da garganta travarem. Fora isso, eu era uma criança normal. Eu ainda ia pedir doce no Halloween, e no fim da noite dava tudo para os meus amigos. Isso me tornava útil de um jeito. Para os outros eu era estranho, mas era aquele tipo de estranheza que compensava. Sempre que alguém distribuía doce, fruta ou brinde, eu passava o meu para quem me tratava bem. Você é tipo um porco de trufa, meu amigo Davi costumava dizer. Você acha todas as coisas boas, mas não pode comer nenhuma. Foi assim que o apelido pegou. Porco de trufa. Não sei se é mito ou lenda urbana, mas dizem que porcos de trufa nunca podem comer as trufas que eles acham. Se comerem, perdem a utilidade. Ficam tão obcecados em achar trufas só para si que nunca sobra nada para os outros. Eles provam e pronto, acabou. Levei uns socos, uns olhares tortos por esse apelido. Mas a maioria dizia que era na boa, com carinho. Não era maldade. O apelido foi virando trufa, depois babado, depois só áspero, ou porco trufa. E acho que ficou assim desde então. Me formei no ensino médio e arrumei trabalho num barco de pesca de marisco. Não é chique, mas sempre amei o mar. Nunca tive enjoo, nem no carro nem no barco. Talvez efeito colateral de ter um estômago tão estranho. Quando surgiu uma vaga, eu fui o primeiro a me candidatar. Fiz um verão como teste e consegui ser contratado fixo um mês depois. Salário bom e benefícios decentes. Normalmente a gente trabalhava em barcos pequenos, em alto mar ou perto da costa, com rendimentos menores, mas que davam um bom lucro no mercado local de frutos do mar. Qualquer coisa que a gente conseguisse pegar, dava para vender com boa margem de lucro. Nunca teve um Natal em que eu não levasse um osso de brinde para casa. Eu sempre acabava sendo o motorista da vez quando saía com o pessoal. Às vezes eles esqueciam e me traziam uma cerveja ou um uísque, e no fim alguém sempre ganhava a mais. Eu olhava para a tigela de amendoim apimentado no meio da mesa e ficava pensando como seria encher a boca daquilo, mastigar, sentir estalando nos dentes e vibrando na mandíbula. Mas aquilo me mandaria direto para o hospital. Ou para o necrotério, que ficava num prédio amarelo na mesma rua. Porco de trufa. Porco de trufa.
Olha, mas não prova. Mamãe morreu quando eu tinha 27 anos. Não foi nada repentino ou trágico. Foi o final de uma longa batalha. Fiz um discurso no velório dela, dividi as coisas dela entre os parentes vivos, embalei tudo em caixas de papelão novinhas da loja de material de construção, desmontei aquele ecossistema de bugigangas onde cada coisa tinha seu lugar, deixando só as paredes pálidas e os coelhinhos de poeira. Foi engraçado, de certo modo. Tinha uma foto nossa de quando eu era criança. Naquela época, eu tinha cabelo e olhos castanhos. Achei que fosse outra pessoa à primeira vista, porque hoje em dia eu tenho o cabelo loiro da minha mãe e os olhos verdes. Mas atrás da foto tinha uma anotação confirmando que era mesmo nossa primeira foto juntos. Me ofereceram uns dias de folga no trabalho para resolver minha vida, mas eu recusei. Me afastar da rotina só deixaria mais claro como a mudança dói. Ao recusar, eu sentia que roubava esse poder dela. Foi nisso que eu acreditei, pelo menos. Mas quando chove, transborda. Talvez eu estivesse distraído naquela manhã de começo de maio, quando entrei na rodovia. Eu já tinha passado ali 1000 vezes, mas justo dessa vez, eu não prestei atenção. Talvez o outro motorista também não. Enfim, a batida foi feia. Ninguém morreu. Pelo menos não eu. Tiveram que me cortar do carro, mas o outro cara saiu sem um arranhão. Colocaram um colar cervical em mim e me levaram para o hospital. Fizeram 1000 exames e descobriram que eu tinha fraturado a perna esquerda. Fora isso, parecia ruim, mas era coisa superficial. Fizeram todos os exames de praxe, raio-x, consultas, tudo certinho. Eu ia precisar engessar a perna, mas fora isso ia ficar bem. Lembro do último dia antes de me darem alta. A médica, uma mulher de meia idade, com um nome bem brasileiro, foi passando pelos meus exames e falando como eu tinha tido sorte. No meio das orientações sobre como manter o gesso limpo, eu perguntei: "E o meu pescoço?" Perguntei: "Vou ter que mudar meu jeito de comer?" "Não, vai ficar tudo certo", ela disse. "Por que a pergunta?" "É por causa da acalasia", falei. "É inoperável. Deve estar no meu prontuário." Ela me olhou por uns segundos, depois voltou para os raios-x. "Você não tem acalasia." Eu expliquei tudo de novo, repetindo que fui diagnosticado ainda bebê, que vivi a vida inteira com aquilo, que minha garganta era atrofiada e que eu só podia comer comida batida empurrada com tubo. Garganta de rei, igual minha mãe dizia. "Ah, sei do que você está falando", ela respondeu. "Mas não sei o que te dizer. Você não tem isso. Pelo que vejo aqui, nunca teve." Ela apontou no raio-x, explicou como se reconhece esse tipo de coisa, e não tinha sinal nenhum. Eu estava perfeitamente normal, só precisava reaprender a comer. "Se você passa tempo demais sem fazer, é natural que nunca tenha aprendido", ela disse. Mas fisicamente não havia nada errado. Ia levar um tempo para acostumar. Saí de lá de muletas, mas mal lembrava da minha perna. Eu não conseguia acreditar. Todo esse tempo eu podia ter sido igual a todo mundo. Alguém deve ter me diagnosticado errado, mas não tinha nada no meu prontuário que sequer citasse a acalasia. Nos registros, eu sempre fui saudável. Sempre. Eu não conseguia entender. Tinha que ter uma razão para eu ter vivido assim. Decidi revirar as coisas da minha mãe, procurar alguma pista. Ainda tinha caixas para remexer. Talvez eu tivesse deixado passar algo. Peguei carona do hospital para casa com meu amigo Estevão, um cara de 40 e poucos anos, pai de 3 filhos, o tipo gente boa. Aquele cara que tem uma caminhonete e não liga de te ajudar a se mudar, porque acredita que é assim que as coisas devem ser. Ele deve ter notado que eu estava mais calado do que o normal. "Ah, não esquenta com o trabalho, trufa", ele disse. "Dá umas semanas." "Valeu, mas não é isso", respondi. "É minha garganta." "Foi por causa do acidente? Alguma dor?" ele perguntou. Expliquei a ele o que os médicos tinham dito, que eu estava bem, que sempre estive. Contei sobre os raios-x, sobre como não apareceu nada e como não havia nenhum registro disso no meu prontuário. Estevão ficou tão preso na história que quase perdeu o sinal verde, e o cara atrás da gente logo meteu a mão na buzina. Estevão se ligou e pisou no acelerador. "Caramba, isso é doido", ele disse, virando à esquerda. "Mas ao mesmo tempo, é uma boa notícia, não?" "Acho que sim."
Eu teria que me acostumar com uma vida nova. Uma vida em que eu poderia sentar numa mesa e dividir uma refeição com alguém. Eu ainda estava tentando processar tudo isso. Era estranho. Me dava um certo medo. E se eu não gostasse? E se eu simplesmente quisesse voltar a fingir? Mas antes eu precisava tentar. Não podia simplesmente sair e pedir uma picanha logo de cara. Tinha que começar pequeno. Pedi pro Estevão me deixar no supermercado. Comprei iogurte, pepino e sorvete de chocolate. Pedi para ele ficar comigo na cozinha. Achei que seria melhor ter alguém por perto caso algo desse errado. Como os médicos disseram, mesmo estando fisicamente bem, ia levar um tempo para acostumar com a sensação. Não existe tutorial de como aprender a comer. Isso é algo que a gente simplesmente nasce sabendo. Não é algo que se aprende do zero. A gente se sentou na mesa da cozinha. Eu abri o iogurte. Estevão abriu uma Coca-Cola. Eu não tinha talheres à mão, então peguei uma colher de chá daquela velha caixa de utensílios da minha mãe. Mergulhei no iogurte, peguei um pouco e fiquei olhando. Meu coração batia forte no peito. "Tá tudo bem?" perguntou Estevão. "Tô nervoso", respondi. "Vai devagar", ele sorriu. "Tenta curtir o momento." Então eu tentei. Deixei minha língua encostar naquela baunilha suave, meio azedinha. Respirei fundo, inclinei a cabeça para trás e simplesmente fui. Quase me engasguei quando minha garganta travou por reflexo, mas deu certo. Foi desconfortável, claro. Tossi um pouco, mas levantei a mão para mostrar ao Estevão que estava tudo bem. Tentei mais um pouco e depois passei para o sorvete. Era difícil, eu sentia uma dorzinha na garganta. Eu estava mexendo músculos que praticamente nunca tinha usado. Numa hora que pareceu durar uma eternidade, fui testando pequenos pedaços de coisas. Estava me acostumando, devagar, mas estava. Tive que parar quando cheguei no pepino, no entanto. Cortei em pedacinhos e tentei comer como se fosse mingau, mas parte da casca ficou presa na garganta. Acabei tendo uma crise de tosse. Estevão precisou me dar uns tapas nas costas. A gente decidiu dar um tempo por aquele dia, mas mesmo assim, era promissor. Eu estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Era uma experiência nova, e eu estava melhorando. "Ah, dá mais um mês", disse Estevão. "Quando tirarem esse gesso da perna, você vai ser outra pessoa." Nos dias seguintes, fiquei em casa, esperando minha perna melhorar. Enquanto isso, aproveitei para vasculhar as coisas da minha mãe. Achei de tudo. Listas telefônicas antigas, álbuns de fotos. Tinha muitas fotos de bebê, mas nada muito organizado. Na maioria delas, eu tinha cabelo loiro e olhos verdes, mas em algumas ainda era castanho claro. Eu via também as mudanças na minha mãe. O cabelo dela ficando mais comprido, as olheiras se aprofundando com o tempo. Mas tinha outras coisas estranhas. Uma foto dela me amamentando, outra já usando mamadeira comigo. Uma em que parecia ter sofrido algum acidente, usando um curativo que cobria até o ombro. Enquanto isso, eu seguia experimentando comidas bem devagar. Pedacinhos de sorvete e iogurte, purê de batata com molho, um picolé de morango. Levou um tempo, mas em poucos dias minha garganta já conseguia engolir quase sem dificuldade. O primeiro alimento sólido que consegui comer foi um amendoim salgado. Mastiguei tanto que minha mandíbula doía, e quando finalmente engoli, senti um formigamento no pescoço, como se pequenas peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente encaixando. Fiquei tão aliviado que quase chorei. Acabei comendo o saco inteiro, enquanto um episódio repetido de Sai de Baixo passava ao fundo. Mas tudo que eu conseguia prestar atenção era no barulhinho gostoso do amendoim estalando contra meus dentes. Era a sensação completa: sabor, textura, o toque na boca, e com isso veio a consciência de que eu ainda tinha tanta coisa para experimentar. Foi eufórico. Eu queria guardar a primeira vez que tivesse um jantar de verdade para uma ocasião especial, com meus colegas de trabalho. Não só com o Estevão, mas com todo mundo da equipe. Meu gesso ainda estava cicatrizando, então eu tinha certa dificuldade para andar, mas isso não ia me impedir de ter uma noite incrível. Um jantar completo com bife, coquetel de camarão, pão de alho. Eu não economizei em nada. Acho que meus colegas sentiram a mudança no ar, porque todos estavam animados para pedir. Bebemos, rimos, deixamos a formalidade de lado. Só caras sendo caras. Assim que terminei meu coquetel de camarão, senti algo.
uma onda de energia, como um surto elétrico. Eu sentia minhas pupilas dilatarem e não conseguia piscar. Minha respiração ficou rasa. Meu coração disparou. Era como se eu tivesse tomado algum tipo de droga ou estivesse lutando pela minha vida. Por um instante, pensei que fosse uma reação alérgica. Então respirei fundo e fiz um autoexame mental. Eu me sentia bem. Na verdade, me sentia ótimo. Quando meu bife chegou, os outros ergueram os copos. "A boa comida", disse Estevão. "E aos bons amigos." Os outros repetiram o brinde, mas antes mesmo de terminarem, eu já tinha cravado os dentes no bife. Eu sentia o suco se espalhando entre meus dentes. É difícil explicar a sensação. Não era só comer um bife. Parecia que dentro da minha cabeça, eu ouvia o grito de morte daquele boi ecoando no fundo da mente. Me sentia rosnando feito um predador, cravando os dentes como um tigre farejando a caça. Eu me peguei viajando, olhos fixos na carne vermelha, ainda pulsante como se tivesse batendo um coração invisível. E, de algum lugar distante, eu acho que ouvi o Estevão dizer alguma coisa. Mas eu não consegui entender as palavras. Mordi com força e me afastei. Meus dentes doíam, como se estivessem se esforçando para arrancar mais carne da minha boca. A cada segundo que passava, o restaurante parecia desaparecer, até que algo frio respingou no meu rosto. Eu estava caído no chão. Meus colegas de trabalho formavam um círculo ao redor de mim. Um dos garçons já estava chamando uma ambulância. Minhas mãos estavam cobertas de gordura. Eu tinha pegado o bife direto do prato com as próprias mãos. No meu antebraço, havia marcas de mordidas, algumas profundas, ainda sangrando. Precisei levar pontos no braço. Segundo Estevão, eu tinha ficado completamente descontrolado. Rasguei aquele bife, levantei, estiquei a mão e agarrei o bife de porco do Lucas também. Quando não consegui pegar mais carne, simplesmente caí no chão, mordendo meu próprio braço como se fosse uma presa. Eles nunca tinham visto nada parecido. Algum tipo de episódio. Estevão disse: "Estamos preocupados com você, cara." Os médicos não sabiam como lidar com aquilo. Achavam que era algum desequilíbrio químico causado pela mudança brusca na dieta, somado ao estresse e à recuperação física. Não ajudou o fato de eu ter bebido. Não muito, mas o suficiente para me afetar. Eles não conseguiam identificar uma causa específica e, no fim, me passaram um ansiolítico. Parecia que estavam jogando dardos às cegas. Quando cheguei em casa, notei algo estranho. Uma rachadura na lateral do meu gesso. Eu tinha acabado de sair do hospital e ele estava intacto, então aquilo devia ter acontecido recentemente. Pensei em voltar lá, mas flexionei a perna e não senti dor. Em poucos minutos, o gesso inteiro se soltou. Minha perna estava curada. Agora, eu não sou médico, mas não sentia nada errado. Eu podia apoiar peso, andar e mexer o pé. Nenhum sinal de dor. A única coisa estranha era um crescimento estranho de pele no lado esquerdo da minha coxa. No começo pensei que fosse um fio de cabelo comprido, mas era grosso e coberto por pele. Tocar não doía, então quebrei e segurei. Saiu um pouco de sangue, nada sério. A coisa se mexia, contraindo-se repetidamente, como um inseto morrendo ou a perna de um camarão. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do meu chefe. Eles insistiram que eu tirasse uma folga recomendada pelo médico. Estavam ansiosos para me ter de volta, mas claramente eu não estava me adaptando à minha nova condição. Era uma maneira diplomática de dizer que eu deixava as pessoas desconfortáveis e elas precisavam de tempo para esquecer a imagem de mim me roendo feito um animal selvagem. Mas aquilo só me deu mais tempo para experimentar por conta própria. Fiz uma lista enorme do que queria provar. Carne de porco, frango, peru, talvez algo mais exótico, tipo jacaré. Pelo menos 3 tipos de peixe, caranguejo e toda a fruta que pudesse encontrar no mercado. Porém, mesmo assim, a fruta não me empolgava muito. Havia algo em morder carne que era muito mais satisfatório. Gostava do sabor de frutas e legumes, mas não entendia o que era aquela textura da carne. Mas era meu primeiro contato com comida verdadeira, então não sabia que aquilo era fora do comum. Quando voltei da maratona de compras, fui lavar as mãos no banheiro. Notei algo no espelho. Meus olhos estavam diferentes, com as pupilas parecendo retangulares.
Achei que fosse um truque da luz, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar. Mas eu estava tão animado que nem liguei. Ia ter um dia incrível. Lavei as mãos, joguei água no rosto e corri para a cozinha. No começo, fui sistemático, fazendo pequenas porções, mordidas e pedaços prontos para engolir num gole só. Preparei alguns pratos na frigideira, outros no forno. Comprei uma fritadeira nova para testar uns combos. Coloquei umas músicas e caiu a ficha. Tudo era tão rico, suculento, com texturas e sabores diferentes, um mundo inteiro para descobrir. Eu conseguia imaginar a água salgada do mar entre os dedos enquanto mordia carne de caranguejo. Sentia a textura das penas ao engolir um pedaço de peru. Amei cada segundo. Passei umas 13 horas assim, comendo. As lojas fechavam e abriam, e eu era sempre o primeiro da fila para comprar mais. Devo ter parecido maluco. Era o que o olhar do caixa dizia, pelo menos. Adormecia na mesa de jantar, segurando a próxima mordida. Uma asa de frango, um bife de machadinha, um cheeseburger honesto e verdadeiro. Eu fechava os olhos, comia e cochilava entre as mordidas. Era um paraíso. Sem saber, eu tinha mantido esse ritmo por 49 horas. Fiquei nesse estado manchado de carne, sem notar o que acontecia ao meu redor. Perdi ligações, compromissos, e-mails e contas para pagar. Não prestei atenção em nada disso, e meu método sistemático voou pela janela. Foi uma maratona. Quando a cozinha ficou vazia, cambaleei até o banheiro. Meu estômago parecia que eu carregava uma mochila na frente do corpo, um desequilíbrio. Precisei apoiar os braços na parede para não cair para frente. Tive medo de olhar no espelho, mas fiz isso mesmo assim. Minhas pupilas estavam horizontais. A pele da minha perna esquerda tinha endurecido, formando uma espécie de carapaça. Meus dentes cresceram longos e pontiagudos. As unhas se curvaram em garras. E por todo o meu cabelo, eu podia sentir tubos ocos, como as primeiras penas de um filhote de passarinho. Minha língua estava grossa e descolorida. Minha pele adquirira um tom marrom avermelhado com manchas brancas, parecidas com leite. Fiquei parado encarando meu reflexo, sem entender que aquilo era um espelho. Aquilo me mostrava, mas eu não era mais eu. E quando essa percepção me atingiu, duas coisas vieram na minha cabeça ao mesmo tempo. Uma, que eu estava me destruindo, que todo esse sofrimento era exatamente o que minha mãe tentou evitar. 2, que eu não queria parar, que eu precisava continuar. Entre as refeições, eu revirei as coisas da minha mãe. É difícil juntar os pedaços de uma vida depois que ela se foi, mas é ainda mais difícil quando você acha que já sabe como é. Mas a vida dela era muito diferente do que eu imaginava. Claro, meu pai era um mistério. Não havia nenhuma menção a ele em lugar nenhum. Só que eles tinham se conhecido num show punk nos anos 90. Mas ela viveu uma vida cheia desde então. Tinha amigos, amantes e planos próprios. Mas uma coisa se destacou: o fato de eu ter perdido o cabelo e os olhos castanhos. Pelo que pude ver, ela sofreu algum tipo de acidente, e depois disso, eu mudei. Foi na época em que passei da amamentação para a mamadeira. Um pensamento desconfortável me atingiu. Pensei no que eu fiz com aquela carne, e em como arranquei pedaços dela. Será que eu tinha feito algo parecido com minha mãe? Sempre fui assim? Procurei mais respostas, mais fotos, qualquer coisa. E o tempo todo eu comia e comia. Quando acabou a carne, comi frutas. Quando acabou a fruta, comi legumes. Depois manteiga, iogurte, cubos de gelo do fundo do freezer. Em determinado momento, eram 3 da manhã e eu passava febrilmente por um álbum de fotos dos meus anos de escola. Nada muito interessante, mas percebi que não tinha mais nada para comer. Mesmo assim, continuava mastigando. Olhando para baixo, comecei a arrancar os botões do controle remoto e os triturava como se fossem pequenos cajus de plástico. Eu não ligava. Só precisava comer. Bati com a cabeça em qualquer coisa ao meu redor. A perna da mesa da cozinha, o fio de cobre da luminária do meu criado mudo. Quebrei uma taça de vinho na minha tábua de cortar e transformei os pedaços em algo parecido com sal. E então comi aquilo também. Não senti nada, só mais textura.
uma textura de preenchimento maravilhosa. Eu estava num estado de devaneio. Da próxima vez que me olhei no espelho, mal consegui me reconhecer. Quando a transformação acontece rápido e natural, é difícil notar. Você só percebe quando desacelera o suficiente para se importar. É como numa maratona. Você não para no meio para se pesar, espera até o fim. Foi assim comigo. Não percebi as mudanças até ter desacelerado o suficiente para refletir sobre elas. Eu não era mais humano. Minhas mãos tinham se tornado um amálgama de carapaça e garras. Minhas costas se curvaram, formando uma crista parecida com a de um peixe, correndo pela minha coluna. Meus olhos tinham 3 cores diferentes e um deles estava praticamente saindo do lugar. Se eu focasse, podia movê-lo para dentro e para fora, igual ao olho de um siri. Alguns dentes tinham se tornado vidro e cerâmica. Eu podia ver cabos de cobre sob partes do meu bíceps direito. Tudo o que eu comia se integrava a mim, de um jeito ou de outro. Eu não podia pedir ajuda. Minha impressão digital não funcionava para desbloquear meu celular. Eu não conseguia formar palavras na boca para falar. Eu tinha me transformado numa prisão de carne. Você é o que come. Perdia a noção do tempo. Num dia, teria um rabo arrastando atrás de mim. No outro, uma asa no lugar do braço. Meu corpo inteiro fervia como um caldeirão em ebulição, mudando a cada mordida. Mas, sem mais nada para comer, ele começava a se devorar, consumindo as últimas partes humanas que ainda restavam em mim. Despertei um processo que não podia ser parado, que se voltaria contra si mesmo, em vez de me deixar morrer de fome. Não havia ninguém a quem pedir ajuda. Mal conseguia fechar as persianas das janelas. Passei a maior parte do tempo tomando banho com água potável que saía de um cano quebrado. Ficava horas ali, bebendo e me observando mutar. Eu até podia, de alguma forma, influenciar o processo. Mais um dedo, eu pensava, e logo teria outro. Mas estava ficando cada vez mais difícil pensar, entender, juntar pensamentos que fizessem sentido. Talvez mais coisas tivessem mudado do que eu percebia. Afinal, o cérebro é um órgão, assim como o coração, a garganta e a língua. Perdia longos períodos de tempo em um borrão nebuloso. Lembro de ter agarrado um passarinho do parapeito da janela e comê-lo inteiro, como se fosse uma uva estourando. Andava por aí roendo as cortinas, como se fossem fios longos de macarrão. Mas, de alguma forma, eu sabia que estava me perdendo. Sempre que tinha um momento de clareza, sentia meu coração afundar naquele vazio no estômago. Estou indo embora, eu pensava. Estou me perdendo. Então, com cada fibra do meu ser, peguei um pedaço de papel, mordi meu dedo e escrevi com sangue: permaneça humano. É difícil descrever a mente de um animal. Uma parte de você desaparece. Você não pensa em inconveniências ou e se. Só pensa na próxima refeição, onde dormir e onde encontrar água. Você não se importa se derruba uma lâmpada ou puxa um fio. Tudo vira só barulho. Lembro de assistir ao jornal e saber que ele dizia algo, mas os símbolos não significavam nada. Virou rabiscos. Cheguei a confundi-los com excrementos e comecei a procurar ratos. Não achei nenhum. Eu não me considerava perdido. Não considerava nada. E por dias, me encolhi para frente e para trás, transformando minha casa num ninho. Até que, em algum momento, os símbolos fizeram sentido. Um raro momento de clareza. Permaneça humano. Eu sabia que era temporário. Uma questão de minutos, talvez uma hora. Tinha que pensar num plano. Algo, qualquer coisa que me fizesse continuar humano. Tudo apontava para uma coisa. Eu assumia as propriedades do que comia. Então, se eu queria ser humano, havia apenas uma solução. Uma solução grotesca e impensável. Agora eu conseguia encontrar algo saboroso em tudo o que comia. Vidro, cobre, madeira, osso. Mas ter que comer carne humana para me reencontrar, essa linha eu não podia cruzar. Mas que escolha eu tinha? Fiz um plano. Era um tiro no escuro, mas era o único que conseguia pensar. Eu sentia que estava deslizando cada vez mais longe. Então tentei me lembrar de 3 coisas: a cor do prédio onde eu precisava ir, a direção a seguir, e que ali teria carne. Cor, direção, carne. Eu repetia isso feito um mantra. Lembro de estar encostado na porta, pressionando a cabeça contra a madeira.
Ouvi alguém trancando a porta e saindo devagar pelo corredor. Por favor, vá embora, rezei. Você tem que ir. Quando eles se foram, minha mente também. Só restava a cor, a direção e a carne. Consegui sair. Segui a direção, procurando a cor. Um prédio amarelo naquela rua. Eu corria pela floresta densa em 4 patas, trovejando feito um gorila com cascos. Sentia meu corpo mudando para sustentar a força, meus braços pesando. Tive que me esforçar para continuar, mantendo o foco na tarefa. Havia tantas distrações, carros ao longe, vozes, luzes brilhantes projetando sombras que poderiam ser presas, mas segui a direção na minha mente. E vi o prédio amarelo. Sabia que ali teria carne. Nem percebi que a porta estava trancada. Passei direto, como se fosse de papel. Não tinha guarda. Felizmente, se eu tivesse cabeça para ler, teria notado a placa do condado de Morgue. Saberia o que significava o cheiro vindo das caixas metálicas. Mas na mente de um animal, não importa o nome da presa. Você não dá sentido às suas ações. Você só pega o que quer e faz seu. E foi isso que eu fiz. Não vou entrar em detalhes. Nem me lembro de cada mordida, e não consigo descrever com palavras. Um homem que morreu de ataque cardíaco. Uma senhora que quebrou o pescoço. Eu os puxei para fora e fiz o que animais fazem. Carne, osso, órgão. Mais tarde, os jornais diriam que era um urso. Eles não estavam totalmente errados, suponho. Eu me arrastei de volta para casa, carregando meu estômago inchado pela floresta. Sentia meus sentidos voltando, minha mente ficando humana de novo. Mas com essa percepção, veio a compreensão do que eu fizera e a dor emocional lancinante que a acompanhava. Deitei ali, entre os arbustos de amora e os girassóis azuis perto do meu prédio, esperando que ninguém me visse enquanto esperava a chance de voltar para casa. Mas, para ser sincero, naquele momento, acho que preferia ter morrido. E aqui estamos de volta ao começo. Eu não podia comer. Meu cabelo cresceu numa mistura de preto e cinza, uma mistura das pessoas desaparecidas do necrotério. Meu rosto ainda parecia o meu. Acho que parte de mim ainda estava enterrada em algum lugar lá dentro. Estou um pouco mais alto e mais pesado, mas meus colegas atribuem isso a uma mudança na dieta. Voltei a um estilo de vida mais simples, puro. Aquela velha garrafa continua empurrando direto para o meu intestino. Não posso me permitir perder essa sensação de novo. Me dou algumas frutas de vez em quando e uma bebida ocasional, mas não como refeições completas. Não quero tentar desaparecer mais do que já desapareci. Voltei ao trabalho e acho que estou indo bem. As pessoas me olham como sempre olharam. Ninguém questiona isso. Voltei ao que funciona para mim. Eles perceberam que algo estava errado quando comecei a comer daquele jeito. Não queriam ver aquela cena novamente, e tudo bem para mim. Claro, eu quero saber mais, mas a única pessoa que poderia me contar morreu. Não há mais pistas, não há mais sinais. A única coisa que encontrei foi uma anotação entre as cartas antigas da minha mãe. Eu tinha perdido antes porque estava presa na coleção de cartões de aniversário dela. Era uma mensagem manuscrita de remetente anônimo. Eu disse para você não amamentá-lo. Sem nome, sem assinatura, apenas uma caligrafia desleixada em um papel amarelo e amassado. Enfim, a vida continua. Eu sei que nunca vou ser igual aos outros, mas acho que tudo bem. Posso fingir pelo tempo que precisar. Talvez não tenha problema em ser um porco trufado contaminado, contanto que eu não procure o que comer. Mas, para ser sincero, às vezes me pergunto o que aconteceria se eu me deixasse ir de vez, se consumisse tudo o que aparecesse. Se eu juntasse tudo num único pacote, o que eu me tornaria? Trufa. Porco trufado. Olhe, mas não prove.